Haha, eu já fiz isso há anos. Como sempre eu passo à frente, né, hidrogênio falante? Facinho. Qual é o próximo? Droga, eu não posso fazer isso. Mas é complicado empacotar tudo, né? Eu posso só jogar fora. Espera aí, isso tá errado. Eu não deveria me mudar completamente pra encaixar nos padrões sociais de alguém gostável só pra conseguir alguma companheira. Eu deveria continuar sendo eu mesmo e sendo uma boa pessoa. E aí a garota certa vai chegar na hora certa e minha vida amorosa tá resolvida. É isso, eu não preciso de tutorial na WikiHow pra como conseguir uma namorada. Eu preciso de um jogo que me mostre como conseguir uma namorada. Por que eu me sinto 10 vezes mais virgem? Hey guys, eu vou o controle. E eu acabei de ter a maior explosão cerebral da história. Se você é como eu e não faz ideia se vai ou não conseguir uma companhia esse ano, apenas relaxe, sente e repita o que eu disser depois de respirar bem fundo. Talvez ano que vem. Não, falando sério agora. Muita gente não quer passar o próximo Natal sozinho ou quer ter algum outro costume capitalista para executar em junho além do Dia Mundial das Bicicletas. Então, como um sábio elemento que não sai de casa há uma semana, digo aqui pra você que os melhores jeitos de conseguir 100% de chance de ter uma companhia ao decorrer do ano é... comprando as ações dela! Ou jogando no jogo da Sonic Team. Sonic Team, meu xodó. Tente citar um time de desenvolvimento mais amado ou injustiçado que ela e me veja concordar completamente com você. Conhecida por títulos que uma vez eram grandes nomes como Nights into Dreams, Puyo Puyo, Phantasy Star Online, Space Channel 5, Somebody Amigo, Puyo Puyo e Billy Hatcher, o time é uma divisão de desenvolvimento da SEGA feita para produzir jogos assim como qualquer outro. Algo como a Atlus, que foi comprada pela SEGA em 2013 e lança o Cimato e Personagens da Vida em seu nome. Eles também lançam Sonic, caso alguém pergunte. O time, ao contrário do que muitos pensam, é muito bem falado por outras empresas, sendo considerado um dos melhores times de desenvolvimento da década de 90. Lançando joia atrás de joia, alguns de seus jogos sendo considerados os melhores de todos os tempos. Ouvir, ou até mesmo dizer isso ao Sonic Team atualmente é um tanto desconcertante para algumas pessoas, já que a maioria está acostumada a olhar para os lançamentos dela da última década e dizer um passo na direção certa. Ups, desculpa, o quê? Isso existe. Pera, isso não é Sonic 2? Eu entendo, você espera que o time que leva o nome de sua mais importante franquia atrate com o mínimo de decência, e que não aconteça uma vez a cada 5 ou 6 anos. Mas, e se eu te dissesse que quase qualquer outro jogo de qualquer outra franquia dela é melhor que o outro? Disse quase todos, tipo esse, olha que irado, o simulador de enjoo após o voo, o Red Dead 2 Sony ser algo assim. Essa companhia, pelo menos até a última década, estava muito mais ocupada com títulos que não eram só Sonic. Alguns bons, outros ótimos, poucos ruins e a boa parte esquecidos. Mas tem uma franquia deles que eu, nesses meus 19 anos de vida e 3 deles sem vergonha, não ouvi absolutamente ninguém falar algo sobre. Nem reviews ou até mesmo documentários sobre o time em toda a história. Me fazendo pensar que ela é ou esquecida, um produto de seu tempo, ou causa tanta estranheza em ver o nome da Sonic Team atrelado a ela, que seria melhor que não fosse citada nem mesmo em sua lápide. E é um jogo feito para inúptos. Então eu tava certo, toma essa, governo federal. Feel the Magic XYXX. O que um Y bem posicionado e uma piada consciência não podem fazer para salvar um jogo de mudar a classificação indicativa, né? Também chamado de Project Ruby na Europa e I Will Die For You, só que em japonês no Japão. O jogo é nada mais, nada menos que uma compilação de minigames com diversas regras e objetivos diferentes que dependem inteiramente do uso da Styles e do microfone do seu querido Nintendo DS. O jogo era um título de lançamento do console, sabe? Aqueles jogos que lançam no mesmo dia que o videogame só pra você poder entender do que mesmo se trata ou o quão poderoso ele é. Tal qual o grandioso Mario 64 pro Nintendo 64, Resistance pro PS3 e Call of Duty Black Ops 2 pro Wii U. Você sabe, são estilos com a cara do console. Normalmente, o jogo que usa exata e tão somente as novidades de um console é praticamente a medida perfeita para o mesmo no seu lançamento. Principalmente para algo como o DS, que era o único portátil a introduzir de forma oficial controles touchscreen e usa o microfone gameplay de outra forma senão simples, fala e seleciona. E também não é como se tivesse muitas outras opções de jogos para se jogar no lançamento do DS. Além do melhor jogo dele, Madden NFL, mas eu tenho certeza que pelo menos uma criança teve muita coisa pra explicar pros pais. Project Ruby, e eu vou continuar usando esse nome por ser o mais rápido de falar e o nome que me fez conhecer o jogo, conta a história de um protagonista com barba e cabelo azul, que andava tranquilamente pelas ruas até avistar a única mulher no jogo inteiro, provavelmente no mundo deles também. Mas sem tentar se aproximar ou iniciar um flash porque ele tem a chance de afastá-la por ser fã de Sonic. Até que o time Ruby Rabbits, eu não vou traduzir esse nome, aparece depois de ver o ocorrido e entrega pro cara um aquário com peixes dourados. Então é assim que os bebês são feitos? Depois
Depois de ficar mais confuso que os carinhas na sala de cinema na tela de baixo do DS, detalhe muito engraçado by the way, descobrimos que esse é só o começo de uma série de minigames que estão por vir, todos envolvendo alguma situação maluca e quase sempre tem o objetivo de impressionar a garota que você ama, salvar ela de outro cara que também ama ela, e o que quer que tenha acontecido com o quarto capítulo do minigame na parada de ônibus. Um maluco confundiu as pessoas com pinos de boliche e batia um ônibus rolando com uma bola. Por que todo mundo quer ser igual ao Sonic, hein? Pra ser sincero, esse é o tipo de jogo que você só vai realmente entender a proposta quando jogar de verdade, porque não tem um jeito exatamente certo de eu explicar o que acontece aqui. Boa parte dele, se não o jogo inteiro, parece mais algo que veio de um sonho ou delírio que alguém que bebeu um pouco demais da série de Sonic Team teve. E é exatamente isso que torna ele tão estranhamente interessante. Presta atenção, qual é a melhor forma de chamar a atenção de uma garota que você acabou de conhecer? A. Pulando de paraquedas que sobre com senha. B. Apagando uma vela gigante. Ou C. Descendo uma ladeira com um carrinho de supermercado. E a resposta é a letra D, salvando ela de 100 cabeças de boi. E eu me esticando na praça porque isso é totalmente normal. Atravessar 2 prédios andando de monociclo? Genial! Pintar o muro dos prédios enquanto as pessoas se jogam deles? Melhor ainda! Ser engolido por uma serpente gigante numa ilha deserta depois de dançar loucamente perto de uma fogueira? Isso é o que passa das quintas. Eu até poderia passar horas inteiras explicando o porquê desse jogo ser tão estranho e divertido, mas sendo que sem o devido contexto de jogar ele de verdade, vocês podem acabar pensando que eu tô ficando biruta e inventei tudo isso só pra não ter uma namorada de verdade. O que claramente não seria verdade. Digo, olha o que o meu DS faz toda vez que eu ligo ele. Ainda acha que preciso de ajuda? Agora, sejamos honestos, um jogo da Sonic Team não seria um jogo da Sonic Team sem alguma referência a alguma outra franquia sua. Esse sendo o único jeito possível da mesma revisitar Knights de alguma forma além de jogo novo. Porque claramente as pessoas só gostam de Bobs da corte mesmo. Esse, meus amigos, é o modo Maniac, simplesmente o pior nome possível para o menu de investimento. Caso você esteja apressado e queira pular uma das cutscenes dos minigames, você pode acabar clicando em algum ponto específico que desbloqueie um coelho secreto. E caso você encontre alguns escondidos ou uma certa quantia, você desbloqueia peças de roupas para que a garota do seu sonho se torne ainda mais irreal. Eu juro que ia tentar desbloquear todos eles para poder dizer que eu fiz um 100% bacana e lá. Mas eu descobri enquanto tocava o coelho número 46 que as fantasias dos personagens só eram desbloqueadas caso zerássemos o jogo na dificuldade de inferno. E eu vou dizer de uma vez só, eu não vou fazer isso. O jogo é divertido, mas eu não tô tão desesperado assim. Eu juro. Então vem com esse único clipe em 4K da IGN com o título mais retirado de uma placa de captura possível. Temos também o modo Memórias, que é praticamente um modo de seleção de fase de jogo normal, onde você escolhe o minigame que quer jogar, só que com mais atos e mais dificuldade, para caso você queira se punir ainda mais. Caso contrário, é só jogar os jogos da forma mais pura possível no modo história. E é praticamente isso, o jogo inteiro é só um jeito de reunir um monte de minigames malucos com mecânicas que só poderiam ser feitos para um console como o DS. Pelo menos quando você quiser mostrar inovação, como deslizar a caneta ou o dedo na tela, arriscar ela como um lunático, tocar 100 vezes em pontos específicos e gritar tal como um biruta no microfone. Ou não. O jogo em si é bem divertido no geral, servindo como um bom passatempo pra você que não sabe como gastar suas próximas 2 horas. Ou pra você que ainda não sabe como conseguir uma namorada. Falando nessa última parte, a história do jogo é algo digno de Oscar, pelo menos competir com os filmes da Disney na atualidade. Onde o protagonista tem diversos flashbacks de um dia ter tentado salvar uma garota de um afogamento, mas não obtendo sucesso, deixando seu corpo inconsciente debaixo de uma árvore. É o básico de qualquer história de amor. Até conhecemos a gestada única garota em todo esse mundo e passar pelos mais inusitados problemas, como salvar ela de um boi gigante que só é derrotado depois de espirrarmos 100 vezes, limpar ela de toda a sujeira do ocorrido. Mantenha a cara séria, mantenha a cara séria, mantenha a cara séria. O que eles estavam pensando? Dar uma de Scott Pilgrim e lutar contra um aficionado pelo coração da moça com um carro catapulta e contra um robô gigante. Estar preso com ela em uma ilha deserta, claro, podendo resgatá-la de um afogamento, dançar adoidado na fogueira, salvá-la de uma planta gigante e deixar as coisas dela enterradas na areia enquanto as roupas delas que você tirou estão secando. Oh, minha nossa, eu posso ver a espinha dorsal dela! Os minigames finais são os mais extremos na minha opinião, variando entre stealth, que confunde os guardas de uma base maligna com gatos, repetição de batalhas de chefes com paletas de cores alteradas, e mais uma das bangers da Sonic Team, uma batalha épica usando robôs gigantes, um tipo estilo Budokai Tenkaichi de alisamento de nuca. Ok. Assim, o protagonista não tem cabelo e barba azuis, aquilo era só um capacete aleatório que ficou de um moicano dele. E se isso não é o maior plot twist da história, eu sou um Honda Civic. Depois de a garota se sacrificar para nos salvar e o jogo nos obrigar a fazer os primeiros socorros, descobrimos que ela é a garota que o protagonista tentou salvar quando menor e que os coelhos sempre souberam, aparentemente. E o jogo acaba com um final feliz, não ligando para os ônibus destruídos, área desmontada numa ilha, a fábrica totalmente destruída e os satélites fora de órbita que explodiram na luta final, duh. Até que para um jogo estranho, totalmente sem nexo, ele é bem divertido se você ignorar o besteirol e desligar o cérebro por um tempinho. E caso sinta vontade de jogar mais, o time lançou outro jogo pouco mais de um ano depois, com literalmente a mesma proposta, esse servido como tipo de prequel do Field of Magic, porque prioridades existem e elas são muito injustas. The Rub Rabbits, ou em japonês, De Onde Vêm os Bebês, de beijinhos dourados, mas eles não sabem disso ainda. O jogo conta a história de como esse time maluco de coelhos casamenteiros se formou.
E foi do exato mesmo jeito que o carinha de barba azul, com 12 caras correndo atrás de uma moça bonita e o protagonista sendo raptado por outra moça que aparentemente gostou dele há mais de 10 anos. Tudo que eu disse sobre Project Ruby se aplica a esse aqui. É um jogo maluco feito com o único propósito de se aproveitar das habilidades do Nintendo DS, indo de usar o console deitado, a la Rhythm Heaven, e até usá-lo de cabeça para baixo, igualzinho a vida de um assalariado. Com minigames que variam de guerra de bolas de neve, cutucar e subir a escada rolante errada enquanto lutadores de sumo tentam te vender cuscuz. A única coisa ruim do segundo jogo, que na verdade é o primeiro, é que ele cai no território demais do mesmo, sem muita necessidade de provar alguma coisa. Digo, já estávamos em 2005, 2006, já tínhamos mais jogos do que o suficiente para mostrar do que o DS era capaz. Então essa vai ser muito mais uma carta de amor para os fãs do que qualquer outra coisa. Não que isso justifique sair com isso aqui ao invés disso aqui no dia do lançamento, mas quem sou pra falar, né? Não, pera. No mais, esse jogo adiciona diversas novidades que eu certamente cobriria com mais detalhes se a maioria delas não fosse muito jogador. E a essa altura, se eu conseguisse convencer alguém a testar comigo, eu teria muita coisa pra explicar. Hula Baloo? Vários minigames sem sentido e alguns que remetem ao primeiro jogo no modo conectar e... Baby Making? Tava aqui esse tempo todo? Aparentemente é só o modo de criação de personagem bebê pra usar nos outros minigames, onde você e a pessoa que você supostamente gosta colocariam as suas informações e o bebê viria com base no que colocaram. Nossa, que coincidência! Meu sangue também é do tipo X! Uau, você também faz aniversário? Parece a mesma magia! Que eu quero enganar, vai. E se o casal não gostou, é só jogar pros ETs, tal qual Wingas e Aztecas da nova geração. O modo Maniac dele é bem mais diverso, no filme de até mudaram o design das roupas da moça. E é isso, a franquia Ruby em pessoa, uma das mais estranhas que já chegaram a adentrar no território da Sanctine. Divertida, mas fora de série. Maluca, mas compreensível. E a única coisa realmente ruim que consigo pensar sobre ela é a de que provavelmente temos um segundo culpado pelo lançamento conturbado de Sonic 6. Na real, não é o tipo de jogo que eu esperaria do time que lançou algo como um dos pioneiros em RPGs online, ou que ainda mantém uma das mais influentes franquias do mundo. Mas é definitivamente uma boa experiência pra alguém que não faz a mínima ideia do que esperar de jogo de DS com uma mulher semi-nua na capa. O que significa que esse vídeo meio que destrói toda a vontade de alguém jogar o jogo, mas quem sabe, talvez eu tenha salvo você de alguma situação constrangedora. Enfim, se tem uma coisa que eu aprendi com o time de silhuetas de homens coelho cupidos, é de que o amor é algo do qual não se deve desistir facilmente, e de que lutar pela pessoa que você ama pode sempre valer a pena. Não precisa atravessar um prédio do monociclo, pular de tubarão no meio do oceano. Ser você mesmo e fazer o certo por quem você ama vão te garantir o coração e a companhia da mesma. Agora, se eu quiser encontrar o amor da minha vida, eu já sei exatamente o que devo fazer. Agora é só encontrar alguém com sede. Aparentemente meter a mão do estômago das pessoas aí, legal.